Olá, olá, sejam bem-vindos ao OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo, o editor, escritor e gestor cultural Marcos Kirst. O Marcos começou a sua jornada no mundo editorial em 1978, passando por grandes organizações como a Abril Cultural, a Câmara Brasileira do Livro e a SP Leituras, contribuindo diretamente para a promoção da leitura e da literatura no Brasil. Em 2015, o Marcos publicou o seu primeiro romance, chamado Eu Queria Que Você Soubesse. E agora está lançando sua segunda obra, chamada Exílios, publicada pela editora Patois. Além disso, o Marcos mantém projetos de cultura, turismo, sustentabilidade e bem-estar por meio do site Longe Vivendo, direcionado ao público sênior. Com uma vivência repleta de experiências enriquecedoras e um olhar crítico sobre os desafios e o futuro da literatura brasileira, nosso convidado de hoje traz uma perspectiva única sobre o universo dos livros, o hábito de leitura no país e, claro, os bastidores, inspirações por trás do seu mais recente romance. Marcos, seja muito bem-vindo ao OusarCast. Olá, Denis. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com o público, para a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas que a gente gosta muito, né? Eu, você e provavelmente os seus seguidores. Porque a gente fala de literatura, de livros, que são temas universais que são importantes para a construção de uma sociedade. Então, eu me sinto muito confortável nesse lugar que eu estou, de ter me dedicado uma boa parte da vida, a biblioteca, essas coisas. E o que me deu muita oportunidade de crescimento cultural e também de formar relações interessantes com muitos escritores e escritoras do nosso Brasil. Estou aqui, podemos começar a conversar, agora para valer. Maravilha. Marcos, para colocar a bola em jogo, você sabe que, como o nome do podcast já diz, nós gostamos de ousar, somos meio rebeldes. Então, a gente gostaria de começar pelo fim. Em vez de a gente ir lá para trás, falar da sua carreira, vamos falar sobre o seu mais recente romance, o Exílios. Queria que você compartilhasse com a gente como é que foi a ideia central da produção do livro. Foi um tema que se desenvolveu ao longo de um tempo ou algo que nasceu de uma experiência ou uma reflexão específica? Bom, como nós somos ousados, eu vou mudar um pouquinho a pergunta que você fez, começar também pelo fim. Em 2015, eu tive a ousadia de lançar o meu primeiro romance. Eu sempre trabalhei nessa área, sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever, mas nunca tinha escrito nada em meu nome como literatura. Então, eu sou um escritor tardio. Eu hoje estou com 74 anos, bastante, né? Escrevi esse livro em 2015 e agora estou lançando Exílios, que é 10 anos depois, praticamente. Então, se continuar desse jeito, a obra não vai muito longe. Mas o Exílios, o que traz esse título? Na verdade, esse título é o terceiro título desse livro. Eu comecei escrevendo de um jeito, a história é mais ou menos a mesma, mas o título é que foi mudando. Então, no fim, eu achei que o título melhor era Exílios, porque ele trata de um
jornalista brasileiro, filho de exilados argentinos que vieram para o Brasil fugindo da ditadura de 70, nos anos 70, que, por sua vez, são filhos de exilados italianos que vieram fugidos do fascismo no começo do século passado. Então, na verdade, a gente sempre está fugindo de alguma coisa, a gente está se exilando de alguma coisa. Fala-se muito aqui, e eu sou um descendente de imigrantes. Meu tataravô veio da Alemanha, mas meu tataravô veio da Alemanha fugindo da fome. Não foi uma aventura romântica, foi a necessidade que levou essas pessoas a mudar de lugar. E isso acontece todo dia, se a gente prestar atenção, tem gente fugindo dos seus países por várias razões. Uns por necessidade, outros por oportunidades, mas todo imigrante, ou que eu chamo aqui de exilado, ele leva uma saudade da sua terra, da sua gente, e começa a construir a sua vida num outro lugar, com outras pessoas, e vai se incorporando à cultura local. Essa é a história de exílios. No meio, o livro não fala só desse jornalista que trabalha num jornal decadente do interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade fictícia, chamada Beira Alta. Eu não quis nomear nenhuma cidade, porque eu não posso falar com propriedade de cidades que eu não conheço. Eu conheço algumas. Então, Beira Alta é uma soma de todas as cidades que eu já conheci, as cidades do interior do Brasil. Todas são muito parecidas. Muda um pouco aqui, um pouco ali, tem uma predominância mais de italianos num lugar, de alemães no outro, de negros em outra região. Mas é assim, todos nós somos exilados. Os próprios negros pretos que vieram para o Brasil também vieram escravizados. Ninguém escolheu viver aqui. Mas acabam ficando, se misturando com os indígenas, com outras nacionalidades que vão chegando aí. Bom, acho que para começar já afincamos um ponto de partida. Vamos lá? Perfeito, meu microfone estava desativado. Vamos lá. E, Marcos, quais foram os principais desafios na construção do livro? Na definição do estilo narrativo, porque tem ali uma investigação como fio condutor, o cenário sociopolítico brasileiro também, e os personagens, a profundidade dos personagens, o que te levou, por exemplo, a fazer do personagem principal, Félix, um jornalista? Por que a escolha pelo jornalista e nenhuma outra profissão? Olha, o jornalismo é uma profissão que eu admiro, eu acompanho muitos jornalistas, o Brasil tem jornalistas excelentes, e eu acho muito, eu sou um admirador dos jornalistas investigativos, esses que vão atrás da notícia, que não se limitam a ficar sentados numa redação escrevendo alguma coisa, mas que acham um tema para se dedicar. Então, eu sou admirador dos jornalistas, leio muitos livros sobre jornalismo. E por que o Félix é jornalista? Porque o Félix, o meu personagem do livro anterior era um contador. Quer dizer, a gente vai, dependendo da história, você vai atribuindo características ao personagem. Eu comecei essa história a gente sempre começa a história com um amontoado de histórias que a gente tem na cabeça. São coisas que a gente viu, viveu, conheceu, ficou sabendo. São histórias que estão aí. A história Tanto é que o primeiro título do livro chamava O Crime da Santíssima Trindade. Começou por
por um crime que aconteceu numa cidadezinha, que vitimou uma moça, e o jornalista que trabalha num jornal começou a se informar um pouco mais sobre isso, já tinha passado alguns anos, e ele começou a descobrir que tinha uma série de furos na apuração do crime, porque eram todos pessoas de classe alta da cidade, a elite da cidade, os donos do pedaço. Então, quem sobrou para outros menos favorecidos cumprirem pena pela morte da moça. E aí vai indo. Na verdade, o que me estimulou a escrever, e eu lamento dizer isso muito profundamente, foi a pandemia. Porque, de repente, eu me vi trancado em casa, sem ter o que fazer. Eu tinha me aposentado um pouquinho antes de começar a pandemia, e estava levando a minha vidinha, tinha uns projetos para fazer e tal, como todo mundo, mas a pandemia interrompeu tudo. E eu comecei a ver na televisão aquele crescendo de mortes, primeiro na Europa, primeiro um pouco nos Estados Unidos, até que chegou no Brasil e começou a morrer 200, 300, 500, 800, 1.000, 2.000, 5.000 por dia. É muita morte para você ficar olhando na televisão. Não dá para ficar acompanhando isso no noticiário, que os jornalistas de televisão, que são obrigados a falar 24 horas sobre o mesmo assunto. Então, vendo toda aquela ineficiência que acontecia, eu digo, não, eu preciso sair da frente das telas, eu vou inventar uma outra coisa para fazer, senão eu vou ficar meio pirado. E aí eu comecei a escrever. E aí eu não tenho um grande método, que todo mundo me pergunta qual é o seu método de escrita. Eu não tenho um grande método, eu vou escrevendo. Eu começo, escrevo, crio um capítulo, outras histórias vão entrando no meio, que são outras histórias que eu conheço, e aí eu vou mesclando isso para ficar uma coisa agradável, para que as pessoas curtam uma história, mas que também consigam reter um pouco da nossa realidade. Nada melhor do que um jornalista para mostrar essa realidade que a gente vive. Então, é por aí. O caminho é escrever. Muito fácil. Você falando agora sobre o método, me veio a lembrança do Hemingway, né? Que escrevia 1 hora todos os dias, faça chuva, faça sol, sóbrio ou calibrado, ele escrevia 1 hora todos os dias. Se aquele material iria no futuro ser aproveitado ou não, isso ia ser visto depois, mas o importante era escrever. E tem também outro escritor, que agora me foge o nome, que quando indagado sobre inspiração, ele respondeu o seguinte, ele falou, olha, eu tenho muita sorte de sempre ser acometido por fontes de inspiração, né? As musas inspiracionais sempre vêm até mim. E por sorte, toda vez que eu sento na frente da máquina de escrever, às 9 horas da manhã, né? Ou seja, se você não cria o hábito de se colocar o tempo necessário para escrever, a musa pode até passar perto, mas se você não estiver preparado ali para recebê-la, aí não adianta nada, né? Então, acho que passa muito por isso. Você estar preparado, estar predisposto a dedicar seu tempo a isso, né? Dizem que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? Também é uma versão dessa mesma história. Não adianta esperar a musa. Você tem que chegar antes dela. Se ela aparecer, vocês vão juntos. Se ela não aparecer, você vai escrevendo, vai escrevendo. Se você vai aproveitar isso ou não, é outra história. O Hemingway, que às vezes escrevia calibrado, deve ter jogado muita coisa fora. Porque não dá para você misturar, por exemplo, whisky, um bom whisky, uns bons goles, com a escrita. Você tem que estar lúcido, você tem que estar dentro da história, você tem que vestir
o teu personagem, você tem que sentir a dor daquela pessoa. E aí é fácil. Aí você vai adiante. E aí você encontra os outros amigos desse personagem. Você vai encontrando gente no meio do caminho. Muitos escritores falam que os personagens aparecem e começam a empurrar o escritor para um lado para conseguir um espaço. É provável que isso aconteça. Eu mesmo já dei vida a personagens que não estavam programados, mas que chegaram e que, no desenvolver da história, passaram a ser interessantes, a ter alguma coisa para contar, ou que seja para a gente se divertir, ou seja para a gente refletir, para a gente pensar. Então, você tem que escrever. Eu tenho um problema, eu tenho uma inquietação com escrever. Quando não escrevo, eu começo a ficar meio atrapalhado, porque tem dias que eu preciso sentar no computador aqui no meu escritório e começar a escrever qualquer coisa. Se vai sair uma coisa boa, não sei. Eu tenho umas gavetas aí cheias de coisas inúteis. Talvez um dia sejam úteis. Mas você tem que ter uma certa disciplina. Eu não sou dessa disciplina de sentar às 9 horas e começar a escrever. Primeiro que a parte da manhã, para mim, não é um bom horário. Eu prefiro escrever no fim do dia, entrando na noite. Aí eu fico mais acelerado. Mas o resto do tempo a gente vai lendo, vai ouvindo, vai conversando com os amigos, vai tendo ideias, vai... Porque quando você começa a escrever, você está, já falei, você entra no personagem, mas você entra na história. Você passa a viver a história. Por exemplo, a cidade de Beira Alta, que eu descrevo no livro, eu conheço essa cidade. Eu sei os buracos que tem no asfalto. Eu conheço onde é que fica a prefeitura, porque está tudo na minha cabeça. É assim, você constrói uma cidade invisível. E você tem que ter a responsabilidade, ou o desejo, como escritor, de torná-la visível para as outras pessoas. Muito, muito bom. Pois não? E os personagens vão ganhando vida própria, né? Como você disse, eles pedem espaço e nem estavam ali na programação inicial, né? Exílios Marcos, tem bastante personagem, tem vários personagens. Uns mais simples, pois não. Está não, cortando um pouquinho, então a gente está se atrapalhando aqui. pode continuar. Sim. Não, então, tem uns personagens que aparecem, de repente, quando você sente que o livro ficou pesado demais, você tem que botar alguma coisa para buscar um relaxamento do leitor, para ele sorrir, para ele achar engraçado alguma coisa. É muito difícil fazer isso. Ser engraçado por escrito é horrível. Eu me lembro do Jô Soares, que tinha uma página na Veja, que sempre foi um humorista pleno, nós conhecemos o Jô Soares, mas por escrito ele era horrível. Ao passo que o Virícius bastava um cantinho de página para ele contar uma história maravilhosa. Perfeito. Marcos, é possível traçar um paralelo entre Exílios e eu queria que você soubesse o que eles têm em comum e no que eles diferem? Bom, como eu já falei, eu queria que você soubesse a história de um jovem que tem uma paixão platônica por uma mulher casada. E ele é simplesmente encantado por ela, acha ela linda, acha ela bonita, acha ela tudo. Só que ele descobre que ela tem um amante. E esse amante imediatamente vira inimigo dele. Porque, puxa, ela é casada, eu estou aqui, né, apaixonado por ela, e ela tem um amante,
que eu sei que é um cara que não é grande coisa, que é meio careta, meio malandro, e esse amante morre, é assassinado. Aí a coisa vai andando, vamos ver quem foi que matou o tal de Vicente, que é esse personagem. É a história de um amor platônico no jovem, que depois muitos. E aí desencadeia uma dificuldade para ele de se relacionar com outras mulheres que vão surgindo na vida dele. Ele não consegue ter uma relação saudável, uma relação afetiva, amorosa com uma mulher, porque aquela mulher está sempre no meio do caminho. Porque era o grande ídolo feminino, a grande referência feminina dele. E aí o tempo vai passando até que ele começa a se incomodar com isso e resolve ir atrás dessa mulher para esclarecer umas coisas. É essa a história. Não posso contar tudo, né? Porque senão ninguém mais vai comprar o livro. Nunca mais. Já não. Aliás, esse livro está esgotado, só tem em e-book na Amazon. Exílios é diferente. É esse jornalista que nós já falamos, também é meio fracassado no amor. Ele faz escolha, ele é muito solitário. Os pais faleceram, ele não tem nenhum parente, não tem nenhum familiar no Brasil, todo mundo mora longe, mora na Argentina. E ele tem umas namoradas que não dão certo, porque o namoro não dá certo por razões diferentes. Ou porque ele não valoriza, ou, enfim, ou elas são levianas, ou ele é leviano na relação. Enfim, ele vai levando a vida até ser demitido do jornal mais importante em Porto Alegre e acaba lá no Vale dos Sinos sendo o repórter do Jornal do Vale, que é um jornal que está acabando, porque a internet está roubando todos os anunciantes, todo o espaço, ninguém mais lê jornal, e ele acha que deve fazer uma grande reportagem, primeiro para se redimir como jornalista, para se destacar no meio, que ele sonha, ele não desistiu, ele é um sonhador, ele quer ocupar uma bancada de televisão, ele quer ter um espaço nos grandes veículos da imprensa, e ele persegue isso, então ele acha que essa investigação do crime da Santíssima Trindade é a grande reportagem que ele vai fazer, e talvez ele possa até competir com os grandes jornalistas, como o Caco Barcelos, a Daniela Arbex, essa gente que faz jornalismo investigativo e ganha prêmios. Ele tem esse desejo, mas a fixação dele é com o Caco Barcelos. Ele chega a ver o Caco Barcelos deprimido porque ele ganhou o prêmio. Coitado, ele é um sonhador. E ele tem dificuldades. E ele vai indo de namorada em namorada, tem uma namorada bacana, que também não dá certo o rolê deles, porque cada pessoa tem um objetivo diferente na vida, nem sempre os objetivos se encaixam naquela relação amorosa. Mas ele acaba encontrando o amor da vida dele, para deixar todo mundo feliz. Encontra uma mulher muito que ajuda ele bastante, que levanta ele, que é parceira e que ajuda ele a escrever o grande livro dele, que é O Crime da Santíssima Trindade. Na verdade, o Exílios ele tem um livro dentro do livro, né? Relata a escrita desse crime aí que ele investiga, que esse crime ele puxa, como se diz por aí, puxa uma pena, vem uma galinha completa, porque a partir de uma desconfiança dele, começa a aparecer outras e outras e outras, e o negócio vai virando uma grande bola de neve de crimes. E é isso a história. O que eles têm em comum, Dani? Não sei. Eu acho que talvez o meu jeito de escrever, talvez o autor, mas são homens com problemas
amorosos, os dois, que precisam encontrar mulheres fortes que sejam capazes de fazer despertar o amor que eles têm para dar. Eles são boas pessoas, eles amam mesmo, de verdade. Se apaixonam, se entregam, gostam. Quando chega o amor, eles já estão maduros. Então, é bacana isso, eu acho. Excelente. Marcos, vamos falar agora de um outro assunto que você tem amplo conhecimento, que é o de hábito de leitura. Nós trabalhamos juntos na Câmara Brasileira do Livro, lá já era uma pauta recorrente, era fruto de pesquisas, de ações, e depois você deu continuidade ainda no SP Leituras. No seu entendimento, quais são os principais desafios para não apenas incutir, mas também maximizar o hábito de leitura nos brasileiros, principalmente entre os mais jovens? Essa é a pergunta que o mercado todo se faz e que tem dificuldades. Na verdade, é o seguinte: a leitura é um hábito solitário. Você precisa ter um tempinho para ler. Você não. E hoje, o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito veloz. Enquanto você dá um rolê no Instagram, no Face, ou no TikTok, ou em qualquer YouTube, é um tempo que você não vai usar para ler. Só que eu entendo, e acredito que eu não estou tão enganado assim, que é na leitura que você acumula conhecimento para te tornar uma pessoa mais sábia, mais preparada para o mundo. A internet é muito rápida, tudo muito rápido. Eu sou um adepto da internet, gosto, uso, curto, faço, tal. Imagina, para pesquisar não tem nada melhor, né? Mas o que eu vejo é, primeiro, do público: livro é caro, livro é chato, livro é isso, livro é aquilo. Porque as pessoas são muito mal apresentadas à leitura. Isso é um fato que vem desde da minha infância. A gente recebia lá do professor um livro para ler, tinha 15, tinha uma resenha, não, fazer como é que ele dizia, um resumo. E não é assim que se lê. E também livros equivocados, né? Machado de Assis não é para uma criança de 12 anos ler. Você vai saborear mesmo Machado de Assis quando você tiver mais velho, com mais sabedoria. Então, eu vejo, e estou bastante assustado, porque eu estou vendo um crescimento muito grande da ignorância no Brasil. Nós estamos andando para trás. As pessoas não sabem mais nada. É muito triste isso. Se você falar com certas pessoas, as pessoas não sabem quem foi o Collor, não sabem quem foi o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República. As pessoas, cultura mesmo, não sabem quem. Claro que sabem, já ouviram falar em Shakespeare, mas não têm a menor noção do que é, da importância dele para a literatura universal. Um cara que criou uma frase que até hoje a gente repete, não é qualquer coisa, não. Quando a gente pega uma música clássica, eu gosto de música clássica, mas não sou assim também um grande ouvinte. Mas eu sempre falo para os meus amigos, uma música que permanece viva 300 anos depois é porque é boa. Não é porque o Mozart tinha uma turminha lá que ele pagava um jabá e se projetava e tal. Então, eu acho que, de uma maneira geral, não é só o livro que está caminhando. Se vende muito livro no Brasil. Peraí, eu peguei um caminho meio errado aqui. Dizem que o brasileiro não lê, mas ele lê bastante. Nós somos um país muito grande, nós temos 215 milhões de habitantes.
Pô, quando você diz assim, 10% lê, é muita gente. É mais do que um país inteiro da Europa. Então, e a gente tem esse complexo de vira-lata. A gente gosta de se autodepreciar. Eu vejo muitos jovens na Bienal do Livro correndo atrás dos livros. Não interessa o livro que eles estão correndo, é os livros de fantasia, que é o que eles gostam. Eu também gostava, assim. Eu gostava do Robin Hood. Hoje eles têm outros heróis. Mas eu acho que tem uma juventude que me dá um pouco de esperança. Tem uma juventude. Então, o que me assusta são os adultos. Os adultos que estão no comando do país, que são pessoas de importância, que votam leis, que definem estratégias, que operam mercados, esses provavelmente têm um gap aí de ignorância muito grande. Tenho medo das bets. Que loucura isso, né? Entregaram o país inteiro para as bets. De fato, acho que você tocou num ponto importante. As pessoas trocando seu tempo, investimento em cultura, em saber, pela sorte, né? Sorte entre aspas, porque sabemos que não é à toa que se chamam jogos de azar. E que tudo é feito, estruturado para gerar vício, gerar dependência e levar pessoas à bancarrota. Temos aí E 30... alienação. Alienação, né? Exato, porque a pessoa não está consumindo absolutamente nada educativo. Está apenas desperdiçando seu tempo com algo que não vai lhe dar retorno. No começo, para gerar o vício e a dependência, você até ganha, o algoritmo é programado para isso, para te ajudar a ganhar as primeiras. Eles te dão incentivos, dão bônus para você começar a jogar. Só que uma vez dentro desse círculo é muito difícil sair. Temos casos aí de pessoas que estão sendo obrigadas a serem internadas ou entraram no vício e perderam absolutamente tudo. E estamos falando de uma população geral em torno de 40% que está endividada. É muito grave saber que essa parcela usa seu tempo nisso, em vez de procurar outras formas de gerar receita, de crescer intelectualmente, de buscar parcerias, de abrir novos negócios. Acho que foi muito oportuno você citar as bets. Mas, em contrapartida, falando das ferramentas, aplicativos e utilitários digitais, e você também citou as novas gerações, realmente existe um grupo que usa, por exemplo, o TikTok para comentar sobre livros. O YouTube também, Sim. há canais específicos que tratam, que fazem o resumo do livro, né, como você citou, fazem um resumo do livro, ou há uma fartura gigantesca de audiobooks disponíveis não apenas no YouTube, mas em outras plataformas também, boa parte de forma gratuita. Ou seja, existe sim a disponibilidade desse conteúdo, desse material, só que falta ter algum estímulo, né, o estímulo pela recompensa, pelo ganho, que leve a pessoa a desenvolver esse hábito, né? Não por coincidência, eu estou lendo aquele livro O Poder do Hábito, e ele mostra, até de forma científica, a neurociência comprova isso, que o que cria o hábito não é necessariamente a recompensa, mas sim o anseio pela recompensa. Então, falta desenvolver isso através, não sei se apenas da escola ou das famílias, mas em outros meios, as benfeitorias que a educação, que a literatura podem trazer, não é? E as ferramentas podem ser usadas em prol disso, né?
O TikTok tem isso, o YouTube tem isso, o Instagram tem isso, de pessoas que trabalham o resumo. E os livros digitais também, né? Porque às vezes a pessoa não tem, às vezes, nem espaço físico, né, para colocar os livros e podem ter o livro no seu celular, né? O livro está muito acessível hoje. Se você quiser ler, você tem como ler. Você não precisa nem usar aquela velha desculpa que o livro é muito caro, certo? Todo mundo fala que o livro é caro, mas quando você compara com determinados produtos que são consumidos diariamente pela população, você vai ver que um livro não é tão caro assim. Vamos dizer, um livro por uma pizza. Vamos deixar mais ou menos nesses termos. Eu acho que existem possibilidades de leitura, de aprendizado, em todos os lugares. O mundo digital, seja ele do audiovisual, da TV, do cinema, tudo isso te ensina. Você não pode se alienar a ficar dentro de um computador, um notebook, jogando 12 horas por dia. Não dá. Você não, você não vai crescer na vida. Também esse crescer na vida é meio relativo, não é? Eu não quero ser moralista, mas eu acho que não avança. Então, essa ânsia de fazer fortuna antes dos 20 anos, de virar um influencer, cada dia que eu vejo um influencer de Ferrari por aí, você pode contar um tempo, alguns meses, e se ele vai. Primeiro, que ele vai matar alguém com essa Ferrari. Ou vai aparecer envolvido com alguma outra coisa que não é o ideal para uma pessoa de 20 anos se meter para viver o resto da vida. Às vezes, o resto da vida chega um pouco antes. Mas é muito triste. Não sei, eu não quero ser pessimista, eu sou um cara otimista, eu gosto da vida, eu admiro os jovens eu fico encantado quando eu vejo uma reportagem dizendo que um jovem de 14 anos criou um sistema diferente, um aplicativo para gerenciar o consumo de água, não sei o quê. Tem adolescentes fantásticos, super inteligentes. Nós não podemos achar que acabou o mundo e que educação não é mais necessária. Tem uma crise aí na educação, que é o pai que terceiriza para a escola a educação do filho e a escola que, na maioria dos casos, está sendo tocada por professores que estão desanimados, estressados, sobrecarregados, desvalorizados. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade vigorosa, saudável e próspera? É difícil, é difícil. Mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Não dá para sempre achar que vai ser tudo a mesma coisa. Acho que iniciativas como feiras de livro, premiações, sempre muito importantes, desenvolvimento de coletâneas, estimulando jovens leitores, ou melhor, jovens escritores, não é? É sempre muito oportuno quando ações desse tipo, sejam da esfera governamental ou da esfera privada, fazem esse tipo de iniciativa. E eu vejo com bons olhos quando editoras, ONGs e outras associações lançam esses concursos, e eu sempre vejo que há um excesso, né, de pessoas que se inscrevem, as vagas se preenchem rapidamente, quando editoras abrem a oportunidade de você participar de uma coletânea. Isso é muito auspicioso, né? Deixa a gente com muita esperança. E acredito que talvez o conhecimento esteja migrando da plataforma livro para outros meios, como redes sociais, como YouTube, como outros tipos de plataforma. Mas se tem uma coisa que não substitui o livro, como você falou, é esse momento de
pausa ou de solitude, em que você precisa se concentrar ali naquele momento, em que você precisa estar no estado de presença. É você e aquelas páginas. Aí não tem mais ninguém em volta e você consegue fazer uma conexão tão intensa que meio que você fica alheio ao mundo ao redor, né? Quando aquela leitura te seduz, faz com que você fique imerso de tal forma que você esqueça o resto. E realmente essas outras ferramentas nos aceleram e perdemos a É chance de verdade, pausar, é verdade. né? Pausar como está pausando o nosso vídeo aqui, que está dando umas travadinhas de vez em quando. Tem uma coisa revolucionária acontecendo e que vai alterar todo mundo para o futuro, que é a inteligência artificial. É uma coisa difícil até para o leigo como nós, para os leigos como nós, entender as possibilidades, que isso pode acontecer, aonde a gente pode chegar. Hoje mesmo eu li uma matéria que um médico fez uma cirurgia a 12 mil quilômetros de distância. O médico estava aqui e operou alguém na Austrália, não sei, agora não lembro bem a notícia. Mas isso é fantástico. Agora, quando você vê anúncios no Instagram te oferecendo, escreva o seu livro com inteligência artificial, não me encanta, me deprime, me assusta, porque não tem inteligência artificial que tenha emoção, coração, para buscar as palavras certas quando você quer dizer. A inteligência artificial serve para muita coisa. Vamos fazer contrato de locação, vamos fazer não sei o quê, essas coisas banais, essas coisas que ocupam o homem em tarefas repetitivas. Vamos usar a inteligência artificial para isso. Agora, para criar, precisa imaginação. Você tem que, como eu falei há pouco tempo aqui, você precisa criar uma cidade, você precisa viver a cidade que você vai colocar no livro, você precisa conhecer os personagens, saber que eles têm manias, que eles são pessoas como você. E isso não tem inteligência artificial que faça. Desculpe, posso estar enganado, pode ser que a inteligência artificial amanhã depois vai ser diferente, vai ter um chip na cabeça de cada um de nós, que muita gente já tem medo disso, né? Mas a imaginação ela não tem limites e você pode criar um mundo inteiro diferente para inspirar pessoas, para melhorar todas as relações, e isso não tem máquina que faça. Eu acredito que enquanto eu estiver por aqui, eu não vou ver isso. Maravilha. Marcos, vamos falar agora de um outro projeto que você vem desenvolvendo, que é o Longe Vivendo, que é um site onde você compartilha dicas, informações, suas impressões, experiências com turismo, sustentabilidade e a parte da senioridade. Conta um pouco mais para a gente como surgiu a ideia de criar o Longe Vivendo. A ideia é a seguinte: o mundo está envelhecendo, inclusive eu, né? Eu e todos nós. Vai crescer muito o número de pessoas idosas e o mundo não está bem preparado para isso. Então, precisam ser tomadas algumas providências para preparar as cidades, as instituições, os governos, para que sejam capazes de atender as demandas desse grupo de pessoas mais idosas, vivendo cada vez mais, né? Não é mais raro pessoas de 100 e poucos anos que a gente vê por aí. Então, eu fiquei pensando nesse assunto e eu queria escrever um blog de viagem, porque eu gosto muito de viajar,
mas já vou te explicar outra coisa daqui um pouquinho. Eu gosto muito de viajar, minha mulher gosta muito de viajar, a gente tem essa alma viajante. E eu digo, eu vou escrever sobre viagem, mas não vou fazer um blog de viagem para indicar hotéis, indicar restaurantes. Essas coisas têm milhares de páginas na internet. E gente que faz isso tudo muito melhor. Eu digo, vou fazer um blog chamado Longe Vivendo. Vamos misturar um pouco dessas coisas aí. Comecei, trabalhei 1 ano e meio nesse projeto. Fiz umas descobertas interessantes a meu respeito. Eu descobri que eu sou um péssimo jornalista, um péssimo repórter, porque eu vou conhecer as cidades, eu me encanto com o que eu estou vendo e esqueço de anotar, não marco, não, deixo tudo na cabeça. Tá? Depois chega na hora de escrever, eu não me lembro mais. Enfim, comecei a perceber que eu não tinha muito o que falar que não fosse só opinião pessoal minha, mas também, convenhamos, né? Não sou o príncipe Philip, né? Não vou. E aí, o que aconteceu? Com essa história de pandemia também e outras coisas, as viagens que nós queríamos fazer, que a gente estava projetando, que eram viagens mais longas, acabaram não dando certo, por diversas razões. Por questões familiares, por questões financeiras. Você pega a Argentina, que é um lugar que seria um grande território que a gente pretendia percorrer, está impossível viajar na Argentina, pelo custo. Triplicaram os valores dos hotéis, dos restaurantes. Então, a gente não tem grana para realizar os projetos que a gente queria fazer. E também eu comecei a perceber que o meu público também não reagiu como eu esperava que reagisse. Aí você fica meio que escrevendo para você mesmo. Aí um dia eu cansei e digo, vou parar com esse projeto, porque ele não está me dando a satisfação que eu queria que me desse. Eu não estou atendendo, talvez, os desejos dos leitores. O grupo permanece o mesmo, não é que tenha gente cancelando. Eu acho que tem gente que acha alguma coisa de valor ali. Mas eu estou repensando como é que eu vou direcionar o meu tempo nos próximos anos. Então, a gente tem que reconhecer que, às vezes, a gente faz um projeto e ele flopa. Né? Não sou só eu, um monte de gente. Eu acho que esse projeto, que eu até gostava bastante, eu até gosto, eu vou achar outro jeito de fazer, talvez em outra plataforma, de outra maneira, não tão focado no turismo, talvez eu não tenha competência e autoridade para isso. Então, vamos ver. O tempo nos dirá. Perfeito. E com relação ao envelhecimento da população, que você mencionou, é importante salientar que o X da questão não é dar mais anos à sua vida, e sim mais vida aos anos extras que a gente terá por conta de uma melhor infraestrutura médica, melhor alimentação, para que a gente não passe pela senioridade com uma situação de desamparo, né? Que seja uma fase em que a gente possa estar ativo, realizando projetos e sendo útil à sociedade com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, com ideias, que é algo que a gente só consegue com a experiência, né? Então eu vejo dessa forma, né? E o Longe Vivendo tendo esse papel, né? De contribuir com experiências, com viagem, com tudo aquilo que possa agregar lazer, cultura, literatura, tudo isso é muito importante, né? Marcos, a gente estamos nos encaminhando para o final aqui da nossa conversa.
E eu sempre costumo fazer, como encerramento, como pergunta final, a seguinte indagação. Marcos, qual foi, ou qual é, ou qual será a maior ousadia da sua vida? Tem várias. Tem algumas aí que eu aprontei poucas e boas aí nesse meu tempo. Mas eu vou falar de uma só, que você conhece. Eu sou um peregrino do Caminho de Santiago. E um dia eu tinha 46 anos na época, eu estava cansado, estava estressado, estava trabalhando muito e eu via a minha vida muito pobre de realizações. Eu fiz pouco até aqui. Eu tenho filhos maravilhosos, agora tenho netos e tal, mas eu achei que aquilo estava muito pouco. A empresa que eu estava trabalhando já estava me cansando, a gente estava tendo entrar em férias, quero entrar em férias e eu preciso de 60 dias de férias. E ele falou, não, não dá para você sair e ficar 60 dias fora, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer. Eu digo, sim, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir demissão para ter os 60 dias para mim. Daí ele perguntou, mas você vai fazer o quê com esse tempo? Eu digo, vou fazer o caminho de Santiago. Por nenhuma razão especial. Me deu na telha, esse assunto caiu na minha cabeça de alguma forma. Eu não sou um cara nem nem religioso e nem espiritualista. Vou fazer o caminho de Santiago porque eu acho que lá tem muita coisa para ver. Eu nunca tinha ido para a Europa, está na hora. Aí me preparei, tal, e fui. Me lembro que a minha filha, antes de eu me despedir dela, que eu estava indo, ela falou: pai, você está bem para fazer isso que você está fazendo? Digo, estou. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero ter algumas histórias para contar para os meus netos quando eles chegarem. Então, foi essa decisão que eu tomei assim, do nada, repentinamente, e fui, como dizia o Napoleão, né? Vim, vi, venci. Foi muito interessante, foi uma experiência enriquecedora, muito que até hoje eu me sinto um peregrino. Eu acho que eu sou um meio peregrino de outras épocas. Aqueles 30 dias caminhando lá no norte da Espanha me ensinaram muita coisa sobre arquitetura, sobre paisagem, sobre gente, sobre pessoas do mundo inteiro que eu conheci naquela época, sobre os valores do que é importante e o que não é tão importante, do quanto você põe nas suas costas e que você não deveria colocar. Então, foi um aprendizado importante para mim. Vamos dizer assim que foi um pouco ousado. Depois, na volta, eu tive que me virar e começar tudo de novo, até me aposentar, depois de ter trabalhado 54 anos. Também, quando eu vi que eu tinha trabalhado 54 anos, também achei que chega, não vou mais trabalhar, vou me aposentar, vou viver com o que eu tenho, que não é muito, mas vou viver com isso. E vai dar tudo certo. Tem que ter fé. E aí vou fazer outras coisas que me dão prazer, tipo escrever, coisa que eu não tinha tempo, tipo ver mais os meus netos, ter um tempinho para fazer umas viagens curtinhas por aqui, e é isso. São pequenas ousadias, na verdade, né? O Colombo foi muito mais ousado. E Colombo também tinha um bom financiamento por trás, né, para ajudá-lo nessa ousadia. Marcos, muito obrigado Oi, eu não estou te ouvindo. pela nossa. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Não, eu disse que o Colombo teve um belo financiamento por trás para ajudá-lo na ousadia, né? Quando você tem padrinhos, tem mecenas e investidores, tudo fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil.
Com dinheiro Marcos, todo mundo faz. Com dinheiro todo mundo faz. sim. Quero ver fazer bem. Quero ver É o fazer sim, jargão. exatamente. Marcos, antes da gente encerrar, passe os seus contatos, como é que as pessoas que querem entrar em contato com o Marcos podem fazer? Olha, eu estou nas redes sociais como Marcos Kirst ou Marcos Kirst 10. O meu e-mail é marcoskirst10@gmail.com. E estou aí. É por aí que eu me relaciono com as pessoas. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro, para quem não viu. É uma pena Bom, que bem sempre sai lembrado. virada, né? Mas esse é o Exílios, que está. Ele está disponível na. Esse é o primeiro. Ele está disponível na Amazon, na Editora Patuá, na Livraria Martins Fontes e também na Livraria Caraibas, que é aqui na Pompeia, onde eu moro. Meu vizinho aqui, que tem lá uns livros para vender. E é isso. Então, obrigado, eu agradeço, Denis, por esse convite para conversar com o teu público. E é sempre uma alegria. Você é um amigo muito querido e mesmo se a gente se encontrasse só no farol ali, olá, como vai, já estava bom. Então, um grande abraço a Maravilha. todos. Maravilha. Este foi Marcos Kift conversando aqui com a gente no Ousarcast. Fiquem ligados que daqui a 15 dias voltaremos com mais outra entrevista com muita ousadia. Um grande abraço.